Botei para dar uma carregada aqui, porque... Mora onde, Pereira? Oi? Tá me ouvindo? Tô rolando um videozinho na vida. Oi? Não vou cortar o meu cabelo só pra dar o que falar. O celular tem que ficar na vertical, né? Curitiba do meu Paraná, campeão do Lá. Brasil. Eu tô que tô com você nessa, Índio. Autorizado pelo árbitro, pode acontecer, correu, bateu direto pro gol. Golaço! Estremece este gigante de cimento armado, braços erguidos ao céu. Este gol é o começo da caminhada para o título. Todo o Paraná torcendo, o lado correu, bateu pra fora. Eu sequei o lado, sequei junto com a galera do verde. A negação no gramado pediu pra entrar, correu, bateu pro gol. Brasil! Paraná é campeão do Brasil! O Paraná é campeão do Brasil! Curitiba é campeão do Brasil! Curitiba é campeão do Brasil! Nós somos campeões do Brasil! Alto Olímpica do Maracanã, o templo dos deuses do futebol do Brasil! Este gigante de cimento armado agora saúda o novo dono do futebol brasileiro, ali com as cores verde e branco, com a taça erguida para quem quiser ver. Esta vitória que vai ficar na própria lenda do futebol do Paraná, da nossa gente, do nosso povo, das nossas torcidas, da nossa história, das nossas conquistas. Opa! Não, apagou a... Fala, galera, ligado na resenha. Estamos agora ao vivo aqui, direto do Facebook aí, com o lateral campeão brasileiro pelo Curitiba, André, grande André. Vamos dar primeiro boa noite pro André. Boa noite, André. Fala, Pereira, meu querido. Pô, que satisfação, hein, Pereira? Poder estar batendo um papo com você, olhando essa sua camisa fera, aliás, essa blusa fera aí, com esse distintivo maravilhoso. Hã? Ao fundo aqui o escudo também. E essa estrela aí é o seguinte, tem uma história linda, hein, Pereira? Show de bola. André, temos visitante aí, André. Tá chegando. Primeiro, muito obrigado por aceitar o meu convite, né? Vim fazer parte desta resenha aqui hoje, ao vivo pelo Facebook. A camisa do Curitiba é minha segunda pele. Então, falar do Curitiba é fácil, né? E antes de a gente continuar conversando, eu vou trazer mais um grande amigo meu aqui, um grande fera, chamado-se Eliseu Rolim de Moura Neto. Vamos ativar ele aqui na tela, né? Vai ficar mais bonitinho, né? Rapaz, vou falar um Opa. negócio. Se o Eliseu tá chegando, essa resenha já estava boa, né? Eu batendo um papo com você. Agora chegando o Eliseu, aí vai ficar um espetáculo. Só deixa eu mostrar ele na stream aqui. Não, coloca Não. ele aí então, que eu quero falar isso pra ele. Ele é fera, ele já tá ouvindo ali já. Vamos ativar ele aqui. Só mostrar na É o stream. seguinte, Não tá querendo entrar ali, mas... Eliseu, você já entra, Eliseu. Aguenta aí, segura aí, garotinho. Já vai entrar na nossa resenha aqui. Obtenha stand para usar o recurso múltiplo. Não tô conseguindo adicionar o Eliseu ali. Tá travando? E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, pera aí. Já vai ter que retornar aqui o homem. Esse também a gente tá fazendo um teste novo aqui, mas eu acho que vai dar boa. Se ele não entrar, a gente chama ele depois aqui. Ele fica tá no stand-by, tá ali, entra um e o outro não conseguiu entrar. Tá entrando apenas um na tela. Nós vamos conversando aí. André, primeiro, parabéns aí, né? Depois eu consigo colocar ele, eu tô tentando
Esperar ele tá carregando, tá travando ali, mas ele tá em stand-by tá ali. Vamos segurar o homem, que depois a gente coloca ele ao vivo também. Vamos falar do Curitiba, campeão brasileiro de 1985. Pro André, como foi essa conquista? Conta para nós um pouco aí, André, dessa grande façanha do maior título do Curitiba de toda a história. Pereira, é o seguinte, você sabe que falar da conquista do Curitiba, para mim é motivo de muita satisfação, é um motivo de muito orgulho. Você sabe que para conquistar algo do tamanho do Campeonato Brasileiro é algo que precisa de muito empenho, de muita dedicação, precisa realmente todo o grupo, né? E quando eu digo conquistar algo, eu estou dizendo que quem conquista é o grupo, né? É o trabalho de equipe. E eu diria para você que a gente, ao longo daquele campeonato, a gente procurou fazer sempre o máximo, né, nos treinamentos, porque a vitória, viu? A vitória está no treinamento. Você constrói as coisas, né, de segunda até sábado. Agora, no domingo, você faz o resultado. E aquele time lá era um time realmente de guerreiro, era um time de atletas zelosos, aplicado. E como você mesmo disse, a gente teve a felicidade, cara, de trazer para o estado do Paraná, né, principalmente para a torcida do Curitiba, uma conquista que, como você mesmo disse, algo inédito. E hoje nós estamos tendo a oportunidade, viu, Pereira, de juntos aqui batendo um papo, né, na comemoração dos 35 anos da conquista do Curitiba. Eu vou dizer para você, viu, esse momento que eu estou falando com você, com aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, eu vou dizer para você, esse momento é único, viu? Esse momento aqui é um momento singular. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que envolve a conquista do Curitiba, ela é histórica, viu? Então, para mim falar com você, daqui a pouco eu sei que o Eliseu está entrando também. O Eliseu é muito bom de resenha. E eu estou à tua disposição para nós bater papo a respeito daquele título ali. Não é verdade, Pereira? Show de bola. Eu até lembrei hoje, de manhã que a gente conversou, né? Eu falei que tem muito na minha memória. Eu também sou bem resenheiro, como todo mundo conhece, né? Mas eu tenho muito na memória. Eu vi muito o disco, o vinil, né? Quando eu era moleque, o vinil da conquista de 85, narrado por grande e saudoso Lombardi Júnior. E eu tenho gravado assim na minha memória, até falei de manhã com você, comentei, mas eu tenho gravado na memória, onde que ele fala assim, o lateral André vai fazer a cobrança, o lateral André, tem que ser agora André, joga na área, Vavá, gol! Nossa, aquilo na cabeça do torcedor coxa branca, que gosta de estudar a história do Curitiba, estudei lá a fita azul, estudei tantos títulos do Curitiba, mas essa parte ali, gravado na memória do Pereira aqui, é forte, é emocionante. Hoje ele tem grandes emoções aí. Pereira, contra o Santos, né? Você sabe que quando a gente fala do Curitiba, nós estamos falando de uma instituição grandiosa, né, cara? Você vê o patrimônio do Curitiba, rapaz, aonde está localizado o nosso Couto Pereira, é uma região nobre dessa nossa querida Curitiba. E quanta coisa linda, cara, não aconteceu naquele estádio ali, cara. Quantos momentos, assim, espetaculares, né? Momentos que eu digo que aconteceram mesmo antes da conquista do Campeonato Brasileiro. Quantas lendas e quantos jogadores do mais alto nível vestiram a camisa do nosso glorioso Curitiba. Mas, né, e isso é o seguinte, é motivo de satisfação para nós que a gente pôde, em 85, com aquela conquista, homenagear tantos, né, que fizeram parte da história do Curitiba. Aquela conquista lá foi algo que, quando o torcedor olhar para a camisa do Curitiba, ele tem que olhar para a camisa do Curitiba, que era já uma camisa linda, uma camisa maravilhosa, uma camisa de grandes conquistas, uma camisa respeitada. Mas eu vou dizer para você, viu, Pereira?
faltava, com certeza, cara, uma conquista de campeonato brasileiro. Você vê que o mapa do futebol brasileiro, Pereira, eu vou dizer para você, cara, o mapa do futebol brasileiro, nós tivemos que estender esse mapa, pô. O mapa estava restrito a Minas, estava restrito a Rio Grande do Sul, São Paulo e o Rio de Janeiro. Precisava o Coritiba, esse time alviverde, fazer com que o mapa do futebol brasileiro fosse estendido. E foi isso que aqueles guerreiros de 85 puderam fazer para o nosso querido Coritiba. E eu acho que essa conquista, né, é motivo de orgulho para torcedor do Coritiba, mas é motivo de orgulho para o estado do Paraná. Você não acha, Pereira? Eu tenho certeza, essa é a maior conquista, a primeira título do estado do Paraná, um título que, acho que ali como o Eliseu sempre fala, isso ninguém pode tirar, nós fomos campeão primeiro, tem uma palavra do Eliseu que eu gravei e também sempre uso para nossos amigos lá de baixo, mas eu sempre uso essa frase do Eliseu, esse título, nós fomos campeão primeiro, né? Então, eu vou dizer um negócio para você, meu querido. O Eliseu entrou, não? Ele tá ouvindo nós ali, mas eu vou ter que, consigo entrar só 2 na tela, aí eu tiro um e entro e coloco o Eliseu daí. Tá em stand-by, tá ele dando risada ali. Então, vou falar um negócio. O Eliseu é o seguinte, deixa o Eliseu quietinho ali, porque o Eliseu é o nosso professor. Quando o Liseuzinho, ele abre essa boca dele, só sai coisa boa e coisa maravilhosa. Eu vou trazer ele para dar um boa noite pro Eliseu aqui, e daí já pega você de volta, André. Segura aí. Fica na tela aí. Só um minutinho. Vamos inverter aqui agora. Só um minuto, pera aí. O nosso amigo Eliseu entrando. Boa noite, Eliseu Rolim de Moura Neto. Tá nos ouvindo, Eliseu? Boa noite, Pereira. Boa noite, meu amigo de décadas, André. Desde as categorias de base. Boa noite, nação coxa branca, que eu amo de paixão. Boa noite a toda a torcida alviverde, que não tem só no Paraná, não, viu? A torcida do Coritiba, ela tem no Brasil e fora do Brasil. A torcida do Coritiba é grande e o Coritiba é maior ainda. O André estava falando aí, meu companheiro André, meu amigo André, que é gente boa demais e o lateral mais raçudo que o Coritiba já teve em toda a história, né? É o nosso André, né, Pereira? Uma boa noite para você, Pereira. E em 1970, eu vi, por exemplo, Jairo, Aladinho, Orlando Lelé, Hermes jogar, e depois nós jogamos junto com eles. Pensa que glória é isso. Você sabe como é que o Aladinho batia na bola, Pereira? O Aladinho fazia 3 curvas na bola. Rapaz, temos... Você tá me ouvindo, Pereira? Pode falar, tô ouvindo, tá normalzinho. Tá me ouvindo, hein, Pereira? Pode ir falando aí que tá normal, travou a imagem tua, mas você pode falar. O André falou aí que nós aumentamos, né? É no teu microfone que tá falhando ali, mas... Então, em 1970, lá na década de 70, eu era piazinho, eu ia assistir aqueles times fera do Coritiba jogar, né? Com Negreiros, Leocádio, Aladim, né? Depois, mais tarde, um pouquinho ali, Eli, Luizinho, né? Depois o Luizinho veio, jogou com a gente em 83. Então, o Coritiba é uma maravilha, né? E a nossa união ali desde as categorias de base foi a base do título de 85, né? Quem recepcionava o pessoal que foi chegando, né? Os fera que chegaram, né? O Lela, o Índio, o Edson, quem recepcionava eles era nós. Eu, André, Vavá, Elcio, Luizinho, né? Todos nós ali, o Gil, recepcionávamos o pessoal que vinha. E aquilo ali foi formando uma família, uma união muito grande, que depois era difícil jogar contra o Coritiba. E tinha raça, né? E inteligência também, né? Conforme o time que a gente jogava, a gente dava aquela retraída, né? Enganava os caras. Os caras vinham para cima, abriam lá, nós pum no Edson, pum no Lela e o Índio guardava. Você sabe que o Índio, nas 3 primeiras rodadas, ele fez 5 gols. Ele fez 2 contra o São Paulo, né? Que foi 3-1. O primeiro gol do brasileiro foi do nosso amigo Tobi, né? O alegre Tobi, que nos deixou aí muito cedo, mas que nos deixou um legado maravilhoso, né? Então o Tobi abriu a porteira, fez o primeiro gol contra o São Paulo. Aí o Índio fez 2, depois fez 2 contra o Cruzeiro,
fez contra o Bahia e fechou lá no Maracanã com aquele gol maravilhoso de falta. Meteu no ângulo aquela bola, né? Uma cobrança magistral, né? E depois o pênalti, o Índio não errava pênalti, metia o goleiro num canto e a bola no outro. Eu nunca viu, nem treino eu vi o Índio errar pênalti, sabia? Então uniu tudo aquilo, né? Heraldo Gomes, que já tinha sido campeão brasileiro, a experiência do Marco Aurélio, né? Tinha o Aragonês da seleção boliviana, né? O Zé Carlos, lateral direito, que quando o André não jogava, né? Que também já partiu. Gardelão, nosso anjo negro, Gardel, campeão brasileiro, também jogou algumas partidas. Caxias, né? Dida, grande lateral esquerdo, foi para a seleção brasileira. Então era um elenco forte, não tem essa que os caras ficam falando aí que qual é o melhor time? O melhor time é aquele que ganha. E quem ganhou foi o Curitiba em 85. Né? Ganhamos do São Paulo aqui por 3-1, do São Paulo lá por 1-0, do Cruzeiro aqui por 2-1, lá em Belo Horizonte, com muitos desfalques, vamos dizer assim. Quem não era desfalque, né? Porque quem entrava ali e dava conta do recado. Mas vários jogadores que vinham jogando não puderam jogar. Jogou o Gerson no gol. O Gil fez uma jogada maravilhosa que o Paulinho concluiu. Veja, eram jogadores que não eram considerados titulares, né? Então o Curitiba foi lá no Mineirão, estava perdendo 2-1, virou o jogo para 3-2. Né? Ganhou do Flamengo lá no Maracanã, com o de pé esquerdo do Marildo. Né? Então era um timaço, era um elenco muito forte, com união, com raça, com inteligência, né? Então, é isso aí. Boa noite. Se quer colocar o André voltar aí. Só fazer uma pergunta para você. André Aparecido Rosani, lá de André Rosani já volta. Eliseu, aproveitando ali, conta para nós, você fez parte nesse jogo contra o Vasco, na estreia do Romário lá, é isso? Procede? Conta para nós aí. Isso, esse foi um dos jogos que eu participei, né? Eu participei do jogo contra o Cruzeiro, desse contra o Vasco, lá nos aflitos, lá no Recife, contra o Náutico. O oficial do Romário foi contra nós. Perdemos aquela batalha, né? Deu até um forrobodó no vestiário lá, porque o Dida estava estreando, fez um pênalti, o Rafael chamou a atenção do Dida, o baixinho Edson não gostou, daí o André teve que intervir. Lembra, André? Jairão teve que intervir ali. Aquilo ali fortaleceu ainda mais o grupo. Então nós jogamos contra o Romário, contra Roberto Dinamite, Cláudio Adão, Mário Tilico, Careca, Silas, Miller, Oscar, Dario Pereira, e ganhamos desses caras, né? Imaginava, né? Que sonho, hein? A seleção do São Paulo seria ida pelo Curitiba, em Curitiba e em São Paulo. Coisa maravilhosa. E a estreia do Romário é sensacional, né? Isso aí é mais uma coisa que o nosso título de 85, inesquecível, memorável, entrou para a história, né? Porque a estreia do Romário foi contra o Curitiba. Grande Romário, que eu respeito muito. Dentro da área, é o melhor. Muito fera. Não tem para ninguém. Romário, Reinaldo, centroavante do Atlético Mineiro, muito bom atacante. Né? Na conclusão, concluía a bola com açúcar, assim, o Reinaldo fazia cada uma, né? Que a bola vinha, ele dominava no peito, saía jogando, uma tranquilidade. Então nós ganhamos de verdadeiras seleções, né? Mas por que nós ganhamos? Primeiro lugar, a união. Segundo lugar, a raça, a garra e a persistência. E mais uma coisinha que ajudou o nosso time, a humildade, né? Então a humildade sensacional, que até hoje você pode ver, o elenco é composto por jogadores humildes, né? E a união, que veio lá da nossa base, né? Eu cheguei no Curitiba em 77. E travou, Eliseu, ali. Pô, não sei se 78, 79, o Vavá chegou em 79. Opa, voltou, travou alguma coisa. Bom, voltando com o André aqui, já volto com o Eliseu de novo, segura aí, Eliseu, acho que travou toda a internet ali, mas já voltamos. Tá bom. Segura aí. André, vamos falar um pouco do Curitiba de 85, falei daquele gol do Vavá, que você fez parte ali, acho que foi você considera também, como muitos falam, que aquele lance ali foi o pontapé inicial para ir rumo ao título? Você acha que foi ali, naquele momento, ali,
mais de 40 minutos de partida, o Vavá tinha entrado aos 38, 37 naquele jogo e iluminado mais uma vez fez aquele gol contra o Santos. Bem, Pereira, aqui eu acho que toda a história do Curitiba, cara, ela passa por muita disposição, ela passa por um trabalho técnico que era feito de forma exaustiva. Nós tínhamos aí um treinador que nos ajudou demais, que era o Enio Andrade. E o Eliseu falou uma coisa legal, né, a respeito de união, a respeito de garra. E quando a gente fala em garra, união, respeito, gratidão, a gente lembra de ética, né, cara? O nosso time é o seguinte, e você sabe que ética é uma coisa que é quando você quer fazer a coisa certa, né? Não é fazer o mais fácil, né? Às vezes o mais fácil não é o correto. Seria bom que você pudesse fazer as coisas fáceis, né? E de a maneira correta. E a nossa equipe era assim, cara. Eu acho que tudo foi muito bem, assim, planejado. O Eliseu falou uma coisa certa aí. O treinador, ele arma a equipe, o preparador físico dá a contribuição, o jogador precisa assimilar tudo. Mas na hora de você tomar as decisões ali dentro de campo, é uma coisa muito particular, uma coisa muito pessoal, porque você está, às vezes, diante de uma situação, as decisões têm que ser tomadas de maneira muito rápida, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, isso é um plano que você traça, desenhos que você traça, mental mesmo. E a garra é aquilo que eu costumo dizer sempre. Pô, garra é o seguinte, parou de ventar, meu filho, você tem que remar. Tudo aquilo que você for fazer, cara, existe o quê? Existe um planejamento, existe um pensamento. Então, você pensa nas coisas, mas não adianta você pensar, né, em tomar uma decisão se você não tem ação em cima da decisão. Aquele time nosso não, pô, era um time de decisão, mas era um time de ação. E as coisas só aconteciam, os resultados aconteciam, porque a gente fazia vitória no treinamento também. Então, o que eu digo é o seguinte, tem que tomar decisão, a gente tem que ter vontade. Eu penso na vontade, sabe, Pereira? Mas, além de pensar na vontade, eu tenho que me comprometer a levar o meu corpo aonde realmente a minha mente pensa que ele deve ir. E eu tenho que levar. Porque é o seguinte, o segredo, eu acho o seguinte, o segredo da resistência da gente, o segredo é o seguinte, é saber que o sofrimento ele é de 90 minutos. Depois dos 90 minutos bem trabalhado, né, uns 90 minutos todo mundo se aplicando, existe uma recompensa. Mas não é só isso, não. A gente parte também em cima de garra, a gente parte em cima de vontade, a gente parte em cima de querer produzir cada vez mais, buscando uma qualidade. Nosso time era isso, cara. Nosso time era o quê? Era um time que buscava qualidade nos treinamentos, era um time que buscava qualidade nos jogos. E outra coisa, viu, Pereira? Os campeões, cara, eles têm algo que os outros não têm. Sabe por quê? O campeão é o seguinte, ele precisa estar sempre concentrado, ele precisa estar sempre focado, ele precisa estar querendo evoluir a todo momento. E isso era uma coisa que nós nos cobrávamos muito. E além de nós nos cobrarmos muito, o resultado começou a aparecer dentro de campo. Nós não tivemos, eu vou ser bem sincero para você, o primeiro turno nosso, cara, não foi um primeiro turno muito bom. O Eliseu citou aí, pô. O Índio foi o grande destaque nosso, né? Porque tanto na primeira rodada, na segunda rodada, na terceira rodada, o Índio fez 5 gols, cara. E naquele primeiro turno, a equipe do Curitiba, ela fez 8 gols no campeonato, sendo que o Índio fez mais um gol contra o Náutico aqui, que foi na 9ª rodada. Para você ter uma ideia, o Edson, né, que é um atacante, tinha o Lela, o Edson e o Índio. O Lela, ele foi fazer um gol no Campeonato Brasileiro, cara. Ele foi fazer na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o grande Lela. O Edson, que era um atacante também,
e um lutador, um batalhador, né? Nos ajudou uma barbaridade, mas ficou mais concentrado no primeiro turno, os gols, o Índio fazendo 5 gols, né? Aí você pega ali o Tobi, que fez um gol também, que foi o primeiro, né? Depois você pega o Edson, que fez um gol também no primeiro turno. Então, foi isso daí, entendeu? Nós fizemos 7 pontos no primeiro turno. Tivemos algumas dificuldades, mas o segundo turno foi algo brilhante. Foi brilhante por quê? Porque a gente sempre, quando entrava em campo, a gente estava preocupado em dar o nosso melhor. Eu vou falar um negócio para você, viu, Pereira? É muito difícil, viu, Pereira, ser campeão de um país, cara. Para você ser campeão de um país, você tem que derrotar os gigantes do Campeonato Brasileiro. E para derrotar gigantes do Campeonato Brasileiro, você tem que ser um pouco melhor do que os caras. Nós, o Eliseu falou uma coisa aí, cara, eu sempre comento. Nós sempre respeitávamos todos os grandes jogadores do Campeonato Brasileiro. E que não eram pouco, não. Os times da época eram verdadeiras seleções. Mas toda vez eu respeitava os caras, né, até entrar em campo. Mas entrou em campo, todo mundo, para mim, calçava 38. Porque senão você não faz a coisa funcionar. E para você fazer história, você tem que ter esse espírito mesmo. Esse espírito de buscar qualidade todo dia. Esse espírito da união, que é fundamental. Esse espírito de buscar excelência. E excelência se busca como? Todos os dias, pô. E isso que o Eliseu falou é fundamental. Por quê? Porque quando hoje a gente olha, né, e vê aquilo que foi feito, a gente vê que foi algo inédito. Os caras falam, pô, os caras são lendas. Eu fui procurar saber, cara, o que é lenda no dicionário. Lenda, sabe o que é, Pereira? É quando existe um grupo, existe pessoas que fazem um feito, que as pessoas, para explicar, elas falam assim, meu Deus do céu, o feito foi grande. A realização foi algo grandiosa. É que nem uma coisa que o cara fala assim, isso aí é uma coisa épica. Coisa épica são ações heróicas. E ações heróicas são feitas por guerreiros, né? E aquilo lá foi uma ação heróica. Eu queria aproveitar a oportunidade, né? Parabenizar todos. Eliseu foi feliz aí. Foram 25 jogadores que participaram daquela conquista linda lá, pô. Né? Então, são 25 atletas que contribuíram. Se você somar aí, eu gosto muito de número. Por exemplo, o Eliseu jogou 3 jogos, né? Aí você pega o Caxias, jogou mais 3 jogos. Você pega o Gerson, jogou 3 jogos. Você pega o Elcio jogou 6 jogos. O Aragonês mais 6 jogos. O Gardel mais 5. Você pega o Zé Carlos mais 5, somando todo mundo. Sabe o que dá? Entrando em campo, todos esses artistas aí, dá em torno de 364 entradas em campo desses guerreiros aí. Então, todos eles, em determinado momento, eles deram a sua participação e a sua parcela de contribuição. Não é mais ou menos por aí? E aproveitando aí, mandar um abraço para o Eliseu. O Eliseu sabe do meu carinho. Eu vou deixar você fazer uma resenha, vocês dois com ele. Segura aí. Você vai falar com ele aí, que aguenta aí. Vai os dois na tela. Então, eu vou falar. Então, eu digo para você o seguinte, Pereira. Para mim, é uma satisfação muito grande, cara, tá falando dessa conquista aí. Porque quando eu estou citando o nome de um por um, né? Por exemplo, eu citei o nome do Edson aqui. Pô, o Edson fez um gol. O primeiro gol do Edson, cara. Aliás, é o seguinte, viu? O Índio, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ele fez 6 gols. Aí veio o Tobi, que deu a contribuição no primeiro jogo contra o São Paulo, 7 gols. O Edson fez mais um gol contra a equipe do Náutico. Então, no primeiro turno, a gente fez 8 gols no Campeonato Brasileiro. Somamos 7 pontos. Agora, no segundo turno, mudou tudo, né, cara? Nós tivemos uma parada do primeiro... Não, no segundo turno não, já iniciou, lógico, né? A gente já pôde somar ali 12, fizemos 12 pontos, Pereira. 12 pontos. Então, a gente ganhou, olha, ganhamos do São Paulo de novo, ganhamos do Cruzeiro, ganhamos empatamos com o Internacional, empatamos com o Vasco da Gama,
né? Ganhamos do Santos aqui, quer dizer, somamos 12 pontos. Então, aí você soma 12 com 7 que você já tinha, você faz 19. Então, aquela conquista ali, o Eliseu falou, mas jogou contra o Bangu. Para você chegar no Bangu, cara, teve uma longa trajetória que os caras têm que bater palma. O segundo turno nosso do Campeonato Brasileiro, ele foi um espetáculo. Ele foi um espetáculo e eu vou explicar por quê. Nós estávamos num grupo, cara. Sabe, o nosso grupo, Pereira, é o seguinte. O nosso grupo, o campeão do primeiro turno do nosso grupo foi um time chamado Atlético Mineiro. É grande esse time ou não? É uma grandeza esse time. E o campeão do segundo turno foi um tal de um Curitiba, que tem um patrimônio maravilhoso, que tem uma história maravilhosa. E nesse grupo do Curitiba tinha Curitiba, Atlético Mineiro, tinha Santa Cruz e o Grêmio de Porto Alegre, o grande Grêmio, né? Que já tinha sido campeão brasileiro em 1981. E depois nós tínhamos... E o Atlético Mineiro já tinha sido campeão em 1971. Pô. Aí você pega desses 4 times, nós encaramos mais 3 times do Rio, que foi o América, o Botafogo e o Fluminense, que já tinha sido, viu, Pereira? Campeão brasileiro em 84. Olha a chave nossa, era 10 equipes. Todos esses times aí brigando para quê? Para ser campeão do primeiro turno e para ser campeão do segundo turno. Como no primeiro turno foi campeão Atlético Mineiro, todas essas equipes que eu citei aí, inclusive, para completar os 10, nesse nosso grupo tinha um tal de Guarani, que tinha sido campeão brasileiro em 78, tinha um Palmeiras, que é o grande Palmeiras, foi campeão brasileiro em 72, 73, e o grande Corinthians, pô. Que o Corinthians é o seguinte, foi ser campeão depois de 5 anos que o Curitiba conquistou o título. Então, para você ver a dificuldade. O Curitiba conquistou o título, o Curitiba, que é de 1909, né? Pô, nós tínhamos o quê? 76 anos. Curitiba estava velhinho, pô. Quando conquistou o título, estava com 76 anos. Entendeu? Então, quer dizer, esses atletas que conquistaram isso aprenderam com aqueles que já estavam aqui. Toda vez que a gente olhava na galeria do Curitiba, via aqueles troféus ali, a gente olhava um para o outro e falava assim, gente, nós precisamos conquistar algo grande também para marcar nossa história nesse clube. E deu certo, Pereira. Graças a Deus. Pereira, toma à tua disposição aí, tá? Até aquele momento a gente tinha assim acho que a fita azul, né, do grande, o Campeonato 73 também, naquela época tinha um grande time, mas conquista nacional assim, da grandeza acho que ali foram os heróis, os 25 heróis aí, todos tiveram sua participação, como você acabou de falar, né? Um com 2 jogos, com 3 jogos, com 5 jogos. Um começou a fazer gol só na metade do campeonato. A conquista é de todos. Eu acho que todos ali fizeram... Ô, Pereira, é bom, de repente, eu registrar isso daqui. Por exemplo, o Lela jogava uma barbaridade, jogava uma enormidade, né? O Lela, ao longo do campeonato, nós tivemos o quê? O campeonato é o seguinte, ele teve 29 partidas. Esse aí foi o número de partidas do Campeonato Brasileiro. O Lela, ele participou de 24 jogos. O nosso querido Lela, né, deu uma contribuição em todos os jogos. Ele foi fazer o primeiro gol dele no campeonato, para você ver a dificuldade que é disputar um Campeonato Brasileiro. Aonde o grande Lela, entendeu? Um atacante, né, que tinha o faro do gol. Irreverência. E justamente, ele foi fazer o primeiro gol dele na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi contra o Bahia, aqui, que nós perdemos o jogo de 2-1. E o Lela, depois daquele jogo lá, ele voltou a nos ajudar onde? Ele voltou a nos ajudar num jogo contra o Goiás, onde o Lela fez um gol contra o Goiás, nós ganhamos fora, e o Vicente também nos ajudou. Naquele segundo turno, o Lela nos ajudou de uma maneira tão fantástica, cara, que o Lela, ao longo do Campeonato Brasileiro, o Lela fez 6 gols. E o Índio fez 9 gols. Como não reverenciar esses caras aí? Tanto é que o Lela, no segundo turno, cara, o Lela fez 3 gols, viu, Pereira? Fez 3 gols.
Aí, para você ter uma ideia, ao longo do Campeonato Brasileiro, a gente fez em torno aí de 25 gols, cara. Né? E nesses 25 gols aí, 10 atletas contribuíram nessa conquista aí, cara. Para você ter uma ideia, o terceiro artilheiro nosso foi o Marildo. O Índio fez 9, o Lela fez 6 gols, o Marildo fez 2, o Heraldo fez 2. Isso aí já dá 19 gols, pô. Aí depois você pega mais 6 jogadores para completar 25. Aí você pega um Tobi, que, pô, o Tobi era nosso meia. Entendeu? O Tobi fez um gol no Campeonato Brasileiro, entendeu? Que nos ajudou uma barbaridade. Aí você pega o Edson, fez um gol no Campeonato Brasileiro, nosso atacante, que não tinha bola perdida pro Edson. Mas para você ver que o que ganha é o trabalho em equipe. Aí você pega um Vicente que fez gol lá em Goiás. Você pega um Paulinho, como o Eliseu citou, fez gol contra o Cruzeiro. O Paulinho, ele participou de um gol lá contra o São Paulo, no Morumbi. Ele participou do gol do Marildo contra o Grande Flamengo. Entendeu? E aí você pega ali o Top e o que fez o gol, né? Aí você pega lá atrás o Vavá e o Dida. São os 10 atletas que nos ajudaram, que fizeram gol no Campeonato Brasileiro. Então isso daí, viu, Pereira, é história, entendeu? E tudo aquilo que envolve a conquista do Curitiba é um momento histórico, não tem como, porque é algo muito grande, é muito difícil de você conquistar isso. É tão difícil, Pereira, que o grande Corinthians, cara, o grande Corinthians, de grandes contratações, um time da mídia, um time do dinheiro, um time, pô, de uma estrutura espetacular, entendeu? Um time grande. O Curitiba foi campeão em 85, o Corinthians foi campeão em 90, 5 anos depois, para você ver a dificuldade que é esse campeonato brasileiro. O Botafogo do Garrincha, cara, foi campeão em 95. Ficou na fila ali 10 anos depois da conquista do Curitiba. Para você ter uma ideia, Pereira, se você fazer uma escalação, por exemplo, né, do time, dos 10 primeiros times que foram campeão brasileiro, vai ter que botar o Glorioso. Sabe por que tem que botar o Glorioso? Você vai contar comigo. 71, Atlético Mineiro. 72, 73, o Palmeiras. 74, o Vasco da Gama. 75, 76, o Internacional. Né? 77 vem o São Paulo. 78, Guarani. Né? 79, o Internacional tricampeão do Brasil. 80 vem vou chegar lá no Curitiba. Em 80 vem o tal do Flamengo. 81 vem o Grêmio. 83 vem quem? 82 vem Flamengo. 84 vem o quê? O Fluminense. 85, o grande Curitiba. Então, o que aconteceu? O Curitiba, de 71 para cá, que eu digo, nessa fórmula de disputa. O Curitiba está entre os 10. Porque é o seguinte, se você fosse campeão lá, o 12º, você estaria no banco. O Curitiba é titular a nível de campeonato brasileiro também. Foi o 10º, porque teve 3 do Rio de Janeiro, porque o Botafogo não tinha sido campeão, teve mais 3 de São Paulo, porque o Santos só foi campeão em 2002, nesses moldos de conquista. E o Corinthians foi em 90 depois da gente. Aí você pega 2 do Rio Grande do Sul, que foi que eu falei para você, 81 foi o Grêmio, e o Internacional 75, 76 e 79. E pega o Atlético Mineiro em 71. Então aí vem o Curitiba, depois dos 9 vem quem? Vem o Curitiba. Então o Curitiba é o 10º nessa lista aí. Então eu queria aproveitar isso daí, parabenizar o torcedor, parabenizar os jogadores, parabenizar o Eliseuzinho aí, que entrou aí, deu um show aí de... ele é um resenha, já vai voltar, já vai voltar. Um abraço. Aguenta aí. Já chamo você de volta aí, André. Segura um pouquinho aí. Vou falar um pouquinho com o meu amigo Eliseu aqui. Segura aí. Estamos de volta com o Eliseu aqui. Grande Eliseu. Desculpa pela demora aí, Eliseu, mas eu fico emocionado aqui com esse grande fera. Falar com o Eliseu é muito bom. Falar com o Eliseu e com o André junto, então é melhor ainda, né? O que eu vou falar para vocês? Eu fico aqui só aprendendo e me emocionando com o Verdão, porque o Curitiba, você sabe, o Eliseu me conhece há mais tempo que o André e sabe o carinho e o amor que a gente tem aqui, a família toda pelo Curitiba, ele sabe disso bem. E é emocionante falar com vocês dois e 2 grandes feras, né? Fico muito feliz mesmo.
Mas vamos falar de 85, Eliseu. Conta pra nós daquele elenco maravilhoso. Você falou do Toby, falou do pessoal, mas me conta não só do Hélio Andrade, mas, enfim, a comissão técnica toda, aí, como que era o trabalho. Conta pra nós aí até levar esse time à conquista, porque sozinho ninguém chega lá. E o Curitiba tinha uma equipe fantástica, um elenco aí que a gente vê, acompanha, até falando do Leila ali, da reverência que o Leila tinha em comemoração aos gols, e isso ficou tudo marcado nessa história de 85. Conta um pouco para nós, Eliseu. Bom, então, já que estamos falando, vamos começar assim. Tem mais um goleiro, né, que ele não é citado, mas ele ficou no banco do Jairo contra o Atlético Mineiro, que se chama Renato de Barba. Ele não jogou nenhum jogo, mas ele ficou no banco essa contra o Atlético Mineiro, que o Rafael não pôde jogar, o Gerson também não, o Jairo foi de titular e o Renato de Barba ficou no gol. Então, na verdade, 4 goleiros, né? Jairo, Rafael, Gerson e Renato. André, Zé Carlos, Gardel, Caxias, Vavá, Heraldo e Gomes. Dida e Elcio. Almir, Marildo, Tobi, Paulinho, Aragonês, eu, Lela, Gil, Índio, Luizinho, Edson e Vicente. Daí nós tínhamos lá na diretoria Hélio Alves, Damiani, o massagista Sartre, o tio Mário, né, que era auxiliar do massagista, o seu Adelino Pepe do Vale, que era o nosso roupeiro, e vários, né? Tinha o Dr. Wellington, né? O Viale, o Evangelino, o seu Eli Tomás de Aquino. Então, nós tivemos aí várias pessoas que contribuíram decisivamente, né? Tivemos 3 técnicos em 85. Começamos com o Dino Sani, que nos dirigiu as 4 primeiras partidas. Aí o Dino Sani recebeu uma proposta da Arábia, foi para a Arábia. E aí o Krieger dirigiu o 5º jogo. E depois chegou o seu Hélio Andrade. Então tivemos 3 técnicos campeões brasileiros, né? E o Krieger, inclusive, nosso técnico lá na base, né? E tivemos, se contar o Dido e o Marildo que vieram do Colorado, né? Que eram da base do Colorado, mais nós 8 da base do Curitiba, dá 10 jogadores feitos em clubes de Curitiba, né? Então isso, conforme eu disse, deu a base, deu a sustentação para que fosse formado um elenco coeso, um elenco unido, um elenco que valorizava a questão que nós chamamos respeito. O André muito bem falou aí da questão ética, né? Um tinha ética com o outro e com todos, era um grupo ético, humilde, com responsabilidade, né? Você treinar, por exemplo, no time de baixo, né? Ninguém gosta de ficar fora, né? Quem disser que gosta, então não pode jogar futebol. Tem que brigar para jogar mesmo. Mas o time de baixo, né, que nós treinávamos, né, contra o time de cima, vamos dizer assim, nós tínhamos que criar dificuldades para o time de cima, né? Eu, Vavá, Gardel, Caxias, Zé Carlos, o Elcio, o Paulinho, né? Paulinho maravilhoso, né? Batia escanteio que nem com um mel, assim, né? Então era um grupo que se fechou. Então aquela conquista entrou para a eternidade, né? E quando eu estava falando, citando o Luizinho, citando o Reinaldo lá do Atlético Mineiro, tinha o Elzo, né, jogador de seleção brasileira, Paulo Isidoro. Veja de quem que nós ganhamos, né? Os caras eram fera. Mas como bem disse o nosso André aí, meu amigo de décadas, André, uma pessoa espetacular, além de o André começou de volante, viu, Pereira? O André era volante lá no nosso meio de campo. André, Tobi, Leomir e Eliseu. Quem é que ganhava desse time, hein, André? Era difícil, hein? Ganhar de um meio campo desse aí. E aí fomos subindo e fomos indo até que em 85 fomos o 10º clube campeão brasileiro. Se veja o Internacional, né? O Internacional foi 3 vezes campeão brasileiro na década de 70, 75, 76, 79. Né? Tinha o Figueroa, Falcão, Batista, Valdomiro, né? Mas nós aqui no Curitiba nós tínhamos Zé Roberto, Tila Batiá, Paquito, Aladim, Rinaldo, Dreyer, Capitão Hidalgo, né? Então o Curitiba tinha uma história linda na década de 70, ex-campeão
de 71 a 76, Curitiba faturou o Paranaense. Em 78, 79, ganhou também o Paranaense, mas o Paranaense daquela época era um nível elevadíssimo, né? Eram só jogadores feras. Era Cansei respeitado, de ver né? esses caras Não é igual hoje. e era gostoso, era prazeroso. Tem um jogo contra o Corinthians, que você vê o lance, o Negreiros dando um chapéuzinho no jogador do Corinthians, que o Curitiba fez o terceiro gol de virada, estava perdendo de 2-0 para o Corinthians, um lance maravilhoso. Paquito acertou no ângulo de fora da área, né? Então, a história do Curitiba é linda. 1973, quando o Curitiba ganhou o Torneio do Povo, um campeonato importante, né? Onde participaram Flamengo, Corinthians e outras equipes grandes ali. Mas quero crer que o maior feito do Curitiba mesmo aconteceu em 1985. Que ninguém esperava, viu, Pereira? Né? O pessoal vinha fazer entrevista e tal. O Curitiba era um bom elenco, né? O pessoal falava, um bom elenco. Mas ninguém imaginava que o Curitiba ia chegar no alto do pódio. E nós chegamos, graças a Deus, fruto de muita responsabilidade dos jogadores, da comissão técnica, fruto de muita responsabilidade e comprometimento, né, de todos nós, e uma contribuição muito grande que nós tivemos, a nossa torcida. Nossa torcida é maravilhosa. Né? Vou contar para você uma história. 1983, decisão, Atletiba. E nós jogamos melhor com o Atlético, sabe? Nós tínhamos que ganhar o jogo. E o Vavá bateu uma falta, o Vavá sempre dando aquelas cacetadas na falta, né? Que nele fez o gol contra o Santos. Nesse Atletiba, o Vavá chutou forte, o Rafael bateu roupa, o Elísio chegou e guardou. O Elísio lá de Minas Gerais, né? Bom jogador. E num lance lá, o Lela cruzou, o Freitas ficou, ele e o gol. O Freitas era o artilheiro do Fantástico, né? E teve a infelicidade de, no toque, mandar por cima da meta. Ali era o nosso título, né? Em 1983. Fomos vice-campeões paranaenses, mas a torcida ficou, não foi embora, aplaudiu a nossa saída em pé. Lembro como se fosse hoje. Então veja que torcida maravilhosa é essa. Então nós temos que agradecer a torcida também em 85, que quando nós jogávamos aqui em Curitiba, ela nos apoiava, ela nos dava força. Isso ia para dentro do campo, né? Tem a questão do pensamento bom, da energia positiva. Então a torcida do Curitiba nos ajudou muito. Obrigado, nação Coxa Branca. Obrigado a você, Pereira, pelo amor que você tem ao Curitiba, que eu vejo que você tem, né? Muito obrigado, viu, Pereira? Pode falar, que senão eu fico falando o programa inteiro. Eu tomo Não, show do negócio. Quero mandar uns abraços aqui, o Walter Luca. Manda um abraço pro Eliseu, Valtinho de Ponta do Coxa do 1079, Valtinho. Quem mais tá aqui? Nilton Domingos. Valtinho. Mandando um abraço pra você aí. O Nilton Domingos André, nosso jogador polivalente, jogava em várias posições. Mandando um abraço depois, eu passo pro André esse aqui. O Praguinha tá me chamando aqui. Quem mais ali? O Adriano Ferreira. Isso aí, seu André, história tem que ser respeitada, seja ela quem for, e o feito também. Parabéns, André, parabéns ao Eliseu e a todos os campeões brasileiros. Quem mais? Abraço pro André do Valtinho, ponta de 79. Quem mais aqui? O Praguinha. Grande abraço aos meus amigos, não consegui entrar aqui, mas mandou um abraço para vocês. O Adriano mandando um abraço aí do Eduardo Nassa. A galera tá conversando, resolveu usar a live para conversar aqui. Eu vi aqui o filho do André, tem que achar aqui. Abraço pro meu amigo Resenha e ao meu pai André, grande, o Felipe Ranzani aí, que tá com um novo clube agora, vai jogar. O Felipe vai jogar no Heart agora, é atleta do Heart na Copa Curitiba aí, também na Suburbana, não sei qual clube que ele vai jogar, mas já sei que tá com o seu Adir levando pra Suburbana o André aí, o filho do André, né, o Felipe. Mas beleza, Eliseu, obrigado pelas palavras aí, show de bola. Eu vou ficar oculto aqui, eu quero uma resenha de vocês dois agora, eu acho que vai ficar bacana, hein? Vou deixar vocês à vontade aí, uns minutos aí. Aí só me chamar aqui, beleza? Vou tá prestando atenção aqui. Deixa eu mandar o Valtinho aí. Manda aí. Valtinho foi campeão paranaense. Olha aí, tô sozinho na tela, Pereira. Cadê o André? Entra aí, André. Na verdade, eu não tô conseguindo. André Aparecido. Não entra. Grande lateral direito, que era volante. Se transformou em lateral direito fera, né? Então é muito bom
a gente relembrar, né? Hoje, 35 anos, 3 décadas e meia do nosso título aí, né? Então é muito bom relembrar tudo isso, uma conquista inesquecível, memorável, dificílima, conforme o André colocou aí, né? Muito difícil ser campeão brasileiro de futebol, né? Passaram-se 35 anos, o Curitiba não chegou lá de novo, mas é assim, né? O Curitiba levou 76 anos para ser campeão brasileiro, né? E graças a Deus fomos, porque enfrentar Corinthians, Flamengo, Santos, São Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, né? O Cruzeiro, por exemplo, foi campeão também depois de nós. O André colocou alguns times aí, campeões antes de nós. Cruzeiro é mais um que foi depois, né, Pereira? Fala aí, Pereira. É isso aí. Eu não consegui colocar o André junto, mas, Eliseu, agradeço a tua presença aí. Eu ainda estou em teste também nesse novo sistema nosso aí. Eu quero te agradecer aí. O microfone é teu e fica à vontade para agradecer o pessoal. Vou chamar o André também em seguida aí, mas muito obrigado mesmo por me atender aí. Acabei de chamar vocês há 10 minutos atrás. Ninguém sabe disso, mas faz 10 minutos. Não divulguei para ninguém. Não sabia também se ia dar certo. Quando eu vi que funcionou aqui, falei, já sei quem eu vou chamar. Vou chamar meus amigos aí para entrar e fazer aquela resenha. O Almir também tentou entrar, não conseguiu ali. Um abraço pro Almir, obrigado aí pela força. Ele falou que tentou bastante ali. Grande Almir aí, campeão brasileiro também pelo Coxa. Mas vou preparar, que a gente está preparando aqui agora e vamos voltar com uma outra resenha. E eu só quero... me emocionei um pouco aqui de falar com vocês aí. E nessa data tão especial, né? Uma data de 35 anos do título do Curitiba. Então é uma data que... eu e o Praguinha, há uns 2 meses atrás, a gente estava pensando se voltasse ao normal, a gente ia fazer um jantar comemorativo, né, dos 35 anos e levar os campeões brasileiros aí, mas infelizmente não foi possível, né? Segue ainda com a pandemia complicada no estado do Paraná, em Curitiba, e não conseguimos levar aí para um jantar e fazer um encontro com os campeões brasileiros. Mas tudo der certo e o ano que vem, em 36 anos aí, vamos estar reunindo aí alguns campeões brasileiros aí que estejam a disponibilidade de vir fazer aquela resenha com a gente e conversar num jantar bem bacana aí. Vai ficar pro ano que vem. E, Eliseu, se cuida aí, Pezinho. Fica com Deus aí, tudo de bom. Obrigado por me atender. E espero que logo a gente esteja junto de volta aí. Agora tudo parado, até o teu trabalho, o colégio parado. Enfim, mas fica com Deus e obrigado mais uma vez, de coração mesmo. Você é um cara fera que sempre me atende toda vez que eu chamo. Então, mais uma vez, você me surpreendeu. Fera mesmo. Valeu, Eliseu. Pereira, você é meu amigo, Pereira. Te conheço já há algum tempo, né? Até corte de cabelo você já me proporcionou aí, lá naquela linda barbearia que eu não esqueci. Bros Brothers. Me tratou muito bem. Como é que é o nome da barbearia? Barbearia Bros Brothers. Ali na Fazendinha. Isso, os parceiros nossos. Mas então, aí. Pereira, muito obrigado. Agradecer aí a oportunidade, né, de falar com você, com a tua equipe aí, né? O Eduardo tá aí ou não? Não, hoje só né? tô sozinho aqui. Hoje sou de quarentena, tô sozinho hoje. Cheguei do trabalho correndo aí e vim instalar aqui para ver como é que funcionava. Estamos brincando. Verdadeiro campeão Pereira, sozinho na live. Veja, então, mandar um abraço aí pro Valtinho, pro Nilton Militão, pro Almir, né? Não sei se o Almir ainda tá na fita aí, mas vamos mandar um abraço pro Almir, para toda a nação Coxa Branca, e um abração aí pro meu amigo André, né? Que não tá dando pra gente fazer a dupla aí, né? Não deu. Dupla, Ainda não deu, mas legal essa dupla. Uma próxima eu vou melhorar aqui, vai vir todo mundo na tela. Vamos ver se a gente faz meio logo assim, não vamos deixar muito tempo não, vamos fazer logo de volta aí. Hoje, começando a testar, aprendendo também, né? Isso. Mas a gente faz logo. Mas obrigado, Eliseu, obrigado mesmo de coração. Fica com Deus aí. E depois a gente se fala. Vai no Facebook lá e comenta lá também. Faz logo. Vou comentar. Beleza. Faz logo aí, porque depois volta às aulas, eu não posso à noite. Tem que trabalhar. Vamos fazer. E beleza, parabéns mais uma vez. Beleza, nação Coxa Branca, beleza, André, beleza a todos aí, tua esposa. Manda um abraço pra tua esposa. Estão todos assistindo lá. Tua família, tá teus filhos. Tá? Obrigado. Manda uma abração pra ela lá. Tá bom? Valeu. Beleza, então. Valeu. Foi um prazer ter participado aí, bater um papo com vocês, trocar umas figurinhas aí, né? Eu, você, o André, meu amigo de décadas, né? Eu tava assistindo a hora que você
você me ligou ali para convidar, Aham. eu estava assistindo a live do Vavá. Ah, Hoje o então. Vavá tá fazendo uma live no Instagram oficial de É, Curitiba. eu Aí até eu mandei o link tava pra ele fazendo aqui. umas pegadinhas lá pro Vavá, não caiu. Legal, eu até mandei o link pra ele aqui, É. mas ele não. Como ele tava Beleza, ocupado. Pereira. Show de bola. Obrigado, Eliseu. Vamos chamar o André aqui então, É, né? mas ele. Valeu. Tchau. Opa, estamos de volta aqui com. Fala, meu amigo. Opa, agora eu tô com o André aqui, grande André. André, Diga Pereira. Fala. show de bola, a resenha com o Eliseu aqui é muito fera, cara, parceiraço. Conheço ele há bastante tempo já e bom de resenhar com o Eliseu, show de bola. A gente bateu uma bolinha com ele, até nem falamos do futebol aí, mas aquele jogo que eu tive a felicidade lá, o André assistiu lá no camarote, lá no Amigo do Tostão 2018, né? Fiz o gol do meio da rua, tabelinha lá com o Vavá e com o Eliseu. Chutei do meio da rua lá e o André assistindo de camarote meu gol lá. Gostou do meu gol lá, André? Eu nem lembro do aquele gol. Pereira, é o seguinte. Pereira, eu vou falar um negócio Opa. pra você, cara. Não é toda hora que a gente vê um gol com aquela categoria, não, viu, cara? Aquilo ali é o seguinte, quem viu, viu, né? Aconteceu em 2018, É, mas então. ele ficou pra história, cara. Ficou ali. Ô, Pereira, vou falar um negócio sério. Eu quero aproveitar a oportunidade, cara, e mandar um abraço pro grande Valtinho, cara. Grande Esse Valtinho. tem uma história espetacular. O que ele ajudou o Curitiba aí, rapaz, 79, teve 80 também, parece. E o Valtinho, ele, meu Deus do céu, o Valtinho é um ícone, né? Aproveitar e mandar um abraço pro meu filho também, o Filipão. Esse Filipão aí é um espetáculo, cara. Felipe Um Fera. abraço pro Praguinha, né? Um abraço pro Militão. E eu tô à tua disposição. Eu vou dizer, ó, Pereira, eu vou dizer um negócio para você, cara. Você sabe que toda causa, cara, ela é sempre maior do que o efeito, né? Quando você olha para esse universo maravilhoso, lindo, com água, com luz, com tudo, você fala, puxa vida, o universo é grande, né, cara? Mas a causa do universo é maior. E a causa é o quê? A causa é o nosso Deus que criou tudo, aquela coisa toda. Quando se fala, trazendo para a nossa realidade, eu diria para você o seguinte, cara. O Curitiba, ele é a razão de tudo. O Curitiba, ele é maior do que todos aqueles que passaram pelo Curitiba, maior do que todos, inclusive diretores, né? Comissão técnica, jogadores. O Curitiba é maior. O Curitiba é que nos deu a oportunidade, né, da gente fazer uma história. Então, vou dizer um negócio para você. O título do Curitiba, de 1985, é algo grande. Mas o título, eu vou dizer uma coisa para você, e eu estou dizendo isso, cara, para todos aqueles atletas que também foram campeões, não só no Curitiba, mas em outros lugares. Todo atleta, ou todo grupo de atletas, ele é maior do que a conquista. Então, todo atleta que conquistou algo, ele tem que se entender que ele é a causa. E como futebol, você não conquista nada sozinho, quem conquista é o grupo. Então, a causa de uma conquista, ela é maior do que o efeito. Então, esses atletas que conquistaram esse feito inédito, grandioso, que marcou a história de um clube, a história de um país, a história de um estado. E é uma coisa que percorreu o mundo, porque na época, viu, Pereira, a gente teve a oportunidade, cara, de ver revistas da Inglaterra, dos grandes centros do futebol mundial, falando a respeito do feito do Curitiba. Tanto é que em 1985, o campeão italiano foi o Verona. E o Verona, houve na época, sim, uma negociação do Verona entregar a faixa de campeão brasileiro para nós e nós entregarmos a faixa de campeão italiano para o Verona. E agora, não fugindo do meu raciocínio, eu vou dizer um negócio para você. Os atletas, e aqui vai um abraço para o Almir, se ele estiver me ouvindo, vai um abraço para todos aqueles que estão nos ouvindo. Então, o efeito, ele é o que o título. A causa são os jogadores. Então, os jogadores do Curitiba, aqueles que conquistaram... Sabe por que eu falo isso, viu, Pereira? Porque
em alguns momentos, cara, o pessoal deixa de valorizar aquilo que foi tão grande para o Curitiba. Então, nós precisamos contar essa história para mostrar para eles o quanto que isso foi difícil, cara. Porque o Curitiba, como eu já disse, não tem como. Ele é o maior do que tudo. Agora, quando eu digo para você, o efeito é o título. Então, os atletas, eles são maiores do que aquele título de 1985. Com certeza. Só que os atletas, eles podem não ser maior do que o clube. Não são de maneira nenhuma. Só que os atletas, quando assumem responsabilidade, compromisso, faz as coisas bem feitas, eles sim deixam a história do clube maior do que ela era. Porque se a história do Curitiba era grande, com a conquista, por exemplo, de 38 campeonatos paranaenses, e todos aqueles que conquistaram o Campeonato Paranaense, conquistaram o Campeonato Brasileiro da Série B, conquistaram o Torneio do Povo, conquistaram, enfim, esses títulos tudo fizeram do Curitiba o quê? Um pouco maior. Os atletas, comissão técnica, os caras que trabalham ali, deixaram a história do Curitiba grandiosa. Então, esses atletas todos, cara, aqueles que estiveram antes de 85 e depois de 85, os caras continuaram fazendo história. Então, a gente não pode esquecer disso de maneira nenhuma. Então, eu queria parabenizar todos aqueles, cara, nessa data festiva. Ô, Pereira, hoje é uma tem que data comemorar. festiva. É uma data especial, Pereira. O Curitiba está completando 35 anos da maior conquista da sua história. E outra coisa, quando eu digo isso, eu digo para você que a gente fala isso com humildade, porque tudo na vida se conquista com planejamento, com disciplina e com trabalho em equipe. E eu queria parabenizar esses caras todos aí, pô. O Eliseu citou, inclusive, o Renato, que é um menino que ficou no banco contra o Atlético Mineiro. É isso aí que a gente tem que falar. Falar daqueles que foram personagens que ajudaram. E eu, felizmente, viu, Pereira, vou dizer um negócio para você. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu fiz, eu agradeço demais a Deus. Para você ter uma ideia, o Curitiba, cara, ele foi campeão no dia 31 de julho. No dia 31 de julho, e o Curitiba, ao longo do campeonato, fez 31 pontos. Não é coincidência, cara. No dia 31 de julho, o Curitiba, ao longo do campeonato, fez 31 pontos. Desses 31 pontos, Pereira, eu tive a graça, que é uma graça de Deus, cara, de ser o segundo jogador da história que mais ajudou o clube matematicamente falando. O pessoal tem que saber isso, porque isso aí é matemática. Matemática é o seguinte, são estatísticas. Não tem como a pessoa contestar a matemática. Por exemplo, de 31 pontos, eu ajudei com 28, eu sou o segundo que mais ajudou. Agora, o primeiro que mais ajudou, que a gente não pode esquecer nunca, foi o Tobi com 29 pontos. Então, de 31 pontos, o Tobi que mais ajudou com 29. Eu vim o segundo com 28. E, Pereira, é bom ficar registrado isso daí. Como é que está o nosso tempo aí? Eu posso seguir? Ou Tranquilo. Como é que é? Eu quero que você conte um pouco aí. Eu sei que tem uns amigos que vai saber do Maracanã, daquele feito histórico lá, do Piado Couto, Vavá aí, entrou bater aquele pênalti, um Maracanã lotado aí. Conta pra nós. Tinha torcida do Curitiba lá? Quem que era a torcida? Conta você o que você viu lá naquela grande final lá do Curitiba, André. Vou falar um negócio para você. O Maracanã é o maior palco do futebol brasileiro. Perfeito. E o Curitiba saiu da cidade de Curitiba, Numa quarta-feira, nós já tínhamos batido o Atlético Mineiro aqui no Couto Pereira, o grande Couto Pereira. É um estádio conhecido no Brasil também. É um estádio de referência. Nós ganhamos do Atlético Mineiro, que a semifinal foi 2 jogos. Nós saímos daqui, Pereira, para conquistar um título, que é um título que a gente conquistou fora de casa, pô. Nós fomos encarar um Atlético Mineiro, nós ganhamos do Atlético Mineiro aqui em Curitiba, cara. O time do Atlético Mineiro só tinha... Olha os caras
vai olhando para ver se não era um Butantã. Vai ver. Para jogar com um time desse aí, você tem que ter amigos em São Paulo, ligar para os caras de São Paulo e falar, me manda um soro antiofídico, porque eu vou jogar contra as cobras do Atlético Mineiro. Só cobra criada. Não tinha minhoca lá, não. Porque no futebol a gente costuma dizer que os mais novos são as minhocas, né? E os mais velhos, os mais experientes, são as cobras criadas. No Atlético Mineiro, para você ter uma ideia, tinha um tal de João Leite, um tal de Nelinho, um tal de Luizinho, um tal de Oliveira, seleção do Uruguai, um tal de João Luiz, o Moreninho, tinha o Elzo, tinha o Paulo Isidoro e o Everton, homem de gols bonito. E no ataque um tal de Sérgio Araújo, o grande Reinaldo e o Edivaldo. Nós ganhamos desse cara lá, agora eu vou falar para você. Aí o seguinte, sabe aonde nós fomos decidir o título? Num tal de Maracanã, pô. Um palco Tempo do de futebol. decisão. É tão importante, justamente. O seguinte, para ficar mais bonito ainda a história do Curitiba, entendeu? O Curitiba foi conquistar um título no maior estádio do Brasil. Esse estádio aí foi palco, e esse estádio viu o Rei Pelé fazer o 1000º gol. Esse estádio, já na Copa de 50, viu uma decisão entre Brasil e Uruguai. Exato, eu ia falar. Esse mesmo estádio em 2000... E outra coisa, viu? Ali, em 1950, naquele estádio ali, em cada espaço daquele campo, jogaram os melhores jogadores do mundo da época. Naquele espaço ali, onde essas feras todas pisaram do campo, inclusive o Valtinho, que jogou demais, que está vendo a gente, o Almir, todos esses caras aí. Porque a gente costuma dizer o seguinte, viu, Pereira? Jogou nos 3M, porque os caras começam a falar, aí o que os goleiros falam? Os bola, os mais antigos. Você jogou nos 3M? Se não jogou no Morumbi, não jogou no Mineirão e no Maracanã, deixa os caras que jogaram falar, pô. Entendeu? Respeitamos todo mundo. Todo mundo tem que ser respeitado. Só que os caras que jogaram nesses grandes estádios, e não só jogaram, não, fizeram história, tem que ter um espaço maior para contar essa história aí. E quando nós chegamos ali naquele Maracanã, eu vou falar um negócio para você. Antes de chegar ali, para nós, todos eles calçavam 38. Quando nós entramos para jogar contra essas equipes, o respeito era muito grande. Mas a partir do momento que a bola rola, o que aconteceu? Teve uma participação do Enio Andrade. O Brasil inteiro, viu, Pereira, estava focado nesse jogo. Os grandes nomes da imprensa, os grandes narradores, Galvão Bueno, o saudoso Luciano do Vale, e por aí vai, o foco era o jogo do Curitiba. Nós, através daquele jogo realizado no Maracanã, Pereira, presta atenção como é que isso aí é significativo. É um jogo, cara, que não é apenas um jogo, é o jogo. É o jogo da decisão do Campeonato Brasileiro de 1985. Muitos atletas jogaram no Maracanã, mas não foram muitos que conquistaram o título de campeão brasileiro dentro do Maracanã. Aquelas imagens, né, pela maior rede de televisão do Brasil, vou falar um negócio, pera, aquela imagem, quando tocava assim, Gomes toca a bola, em todas as casas, de todas as mais de 5.570 cidades do Brasil, onde os caras gostam de futebol, a gente estava lá no interior do Nordeste, no interior da região Norte, da região Centro-Oeste, do Sul, enfim, da Sudeste, os caras obrigatoriamente ouviram o nosso nome naquele dia 31 de julho de 1985, numa decisão do Campeonato Brasileiro, aonde a gente venceu. Pereira, você já imaginou isso? Decisão do Campeonato Brasileiro. 91 mil pagantes. 91 mil pagantes, mais de 100 mil pessoas no estádio. Pereira, 100 mil pessoas. Quando você toca na bola, Pereira, todas as casas que estão conectadas, dos caras que gostam do futebol, eles vão falar o teu nome. Pereira, isso aí não é pequeno. E você imagina o seguinte, quando o Curitiba foi para a final do Campeonato Brasileiro, a partir de segunda-feira, ou após o jogo contra o Atlético Mineiro, todas as rádios do Brasil, porque você sabe que no Brasil tem rádio em todas as cidades, que fala de futebol, seja no horário do meio-dia e tal,
o nosso nome foi citado no Brasil. Toda a rádio que deu programa do meio-dia da cidade do Valtinho, exemplo, da cidade do Almir, da cidade lá do Nilton, lá do interior, e do Filipão. O que os caras vão obrigatoriamente? O Curitiba nos deu oportunidade, a gente assumiu essa responsabilidade e a gente colocou o Curitiba num lugar de destaque. Por quê? O nome do Curitiba, naquele momento, ele foi propagado nos 4 cantos do Brasil e, com a conquista, Pereira, presta atenção, Pereira, veio revista da Europa, veio revista dos grandes centros, América do Sul falou, aquela coisa toda. Então, falar em Maracanã é falar de Curitiba. Não tem como falar do Maracanã, o maior estádio do Brasil. O Pelé, que é o nosso grande nome do futebol mundial, toda vez que ele vai falar da história dele, ele conta que ele fez o 1000º gol aonde? No Maracanã. No Maracanã. Os atletas que jogaram no... Justamente. Os atletas que foram campeões do Brasil, eles vão falar que foram campeão aonde? No Maracanã. Os grandes nomes da imprensa, todas as rádios, meios de comunicação e jornal, vai falar que teve um time em 85 de guerreiros, que foram campeões, sabe aonde? No maior palco do futebol brasileiro. Então, falar daquela... E outra coisa, você falou do Vavá, né? Esses caras que bateram o pênalti são muito guerreiros, pô. Eu falei pra você. Mas para eles chegar para bater o pênalti, teve toda uma história, e ele sabe disso, da nossa luta para chegar até uma cobrança de pênalti. Todos têm o teu valor e todos têm o seu mérito. Mas a responsabilidade naquele momento foi muito grande, cara. Em cima do Índio na cobrança de pênalti, em cima do Marco Aurélio, em cima do Edson, em cima do Vavá, em cima do Gomes. Esses 6 jogadores que cobraram pênalti. Hã? O Gomes cobrou o último pênalti. Para você ter uma ideia, cara, vou falar mais uma coisa, porque tudo é história. Deixa eu falar um negócio para você. Opa. Quando o Edson foi escolher ali para fazer a cobrança de pênalti, o Enio Andrade não, o saudoso Enio Andrade, o grande Enio Andrade, o melhor treinador do futebol brasileiro. Ele foi tricampeão brasileiro, né? Campeão por 3 times. 79. Não, ele ganhou com o Internacional, justo. Ele ganhou com o Internacional em 79, ganhou com o Grêmio em 81 e ganhou com o Curitiba em 85. Na hora da escolha do pênalti, sabe o que ele fez? Estava eu e o Edson. Ele falou, quem vai bater o pênalti? Você sabe o que o baixinho Edson fez? Ele levantou e falou, eu vou cobrar. Falei, meu Deus do céu, que beleza. O Edson já foi na minha frente. Opa, Quando foi cobrar os 5 pênaltis ali, faltava mais um para bater. Vou falar um negócio para você. A hora de cobrar o Gomes e o André. Quem que vai cobrar? Gente do céu, eu vou falar um negócio pra você, Pereira. O gol ficava pequeno, 100 mil pessoas. O goleiro crescia. 100 mil pessoas. Sabe o que aconteceu? Aí o Gomes... Não, vai o Gomes que é mais experiente. Eu falei, vai... E a fila vai andando, pô. O 7º era eu. Mas o Gomes foi lá e guardou o pênalti. Quer dizer, esses caras aí fizeram história, sabe aonde? No maior estádio, vamos falar logo, um dos maiores estádios do mundo, onde jogou só os grandes nomes. 2014, aonde a gente ganhou título, os caras maiores menores do mundo 2014 jogaram no Maracanã. Então, falar de Maracanã vai ter que falar do Curitiba. E essa estrela que você está aí no peito deixou com certeza a história do Curitiba mais linda e mais espetacular do que ela já era. O que você acha, Pereira? E aquele Maracanã, a torcida ali tinha, já são quase 10 horas, estou segurando o André aí que tem que dormir cedo aí, mas estou segurando ele. Aquele Maracanã, você imaginar ali que tem um Bangu, que não está nenhum dos grandes do Rio de Janeiro em campo. Aí você chegar a 100 mil, porque tinha os 4 gigantes do Rio de Janeiro torcendo para o Bangu, contra uma torcida bem pequena do Curitiba ali, André. Aquilo também tremeu na hora dos pênaltis, porque era complicado, você olhava ali... Sabia que tinha o Vasco, tinha o Botafogo, o Fluminense, o Flamengo. Todo mundo virou Bangu nessa noite. É difícil, né? E sabia que a torcida do Paraná que era gigante. Porque vamos falar o seguinte, vamos falar a coisa certa, vamos botar o pingo bem em cima do i. Nós já pegamos na semifinal o Atlético Mineiro, meu filho. Com o Mineirão, é o seguinte, ele estava assim, ó, fervendo.
Tanto é que, contra o jogo do Atlético Mineiro, quem estava fazendo aniversário naquele dia era um tal de Nelinho. Menino do céu. A hora que o Atlético Mineiro, entramos em campo, o Atlético Mineiro entrou em campo, aquela torcida do Galo lá, você sabe como é que é a coisa lá, meu filho. O Mineirão tem uma grama, meu filho, que ela dá 2 metros de altura. O campo do Mineirão é muito grande aquilo lá. E você vai encarar essas feras todas numa semifinal do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Atlético Mineiro, todo nível de seleção, e o tal do Nelinho fazendo aniversário. Tanto é que teve uma falta no final do jogo. O Nelinho, na hora de cobrar a falta próximo da área, ele tomou uma distância tão grande que bateu a bunda lá no João Leite, pô. E veio um homem com aquelas pernas dele. A hora que ele bateu na bola, viu, Pereira? O Gomes saiu da barreira, graças a Deus. O Gomes estava numa fase aérea, a bola pegou no peito do Gomes, foi levando o Gomes para trás. Então, quer dizer, e depois a gente sai dali, cara. Vai para encarar o Bangu. E outra coisa, viu? O Bangu, cara, antes de jogar contra a gente, você sabe qual que foi o grupo do Bangu? Tinha um tal do Internacional, tinha um tal do Vasco e tinha um tal do Misto. Ele deitou em todo mundo. Na segunda fase, o Bangu fez 10 pontos, pô. Ele ganhou ele empatou com o Internacional em casa, ganhou no Beira-Rio, ganhou 2 do Vasco, empatou uma com o Misto e depois ganhou outra do Misto. Ele fez 10 pontos. Então, quer dizer, e depois o seguinte, ele pegou o Brasil de Pelotas. Você sabe quem é que o Brasil de Pelotas, rapaz, desclassificou para jogar contra o Bangu? A chave dos caras. Era Brasil de Pelotas, Flamengo favorito, Ceará e o Bahia. O Bahia tinha sido campeão do segundo turno da primeira fase. Então, quer dizer, para esse time chegar também tem que ter mérito, tem que valorizar. Os caras têm que entender que em 85, aquele grupo de atletas transformou o Paraná na capital do futebol brasileiro. Transformou Curitiba no reinado do futebol brasileiro. Eu lembro, vou falar um negócio para você, cara. A festa que os caras fizeram na nossa conquista só foi comparada com a vinda do Papa aqui em Curitiba em 1980. Para você ver o tamanho dessa festa aí. Então foi algo bacana, foi algo lindo. E quando eu falo isso, eu falo de todos aqueles que participaram. Todos deram a sua contribuição. O Luizinho foi o nosso centroavante, ele jogou um jogo, mas precisou dele, ele estava ali. O Gil nos ajudou, barbaridade. Quer dizer, todos merecem o meu aplauso e o meu reconhecimento. O que você acha, Pereira? Eu também mereço os aplausos sempre aí, todo ano a gente... Todo ano não, todo dia a gente contempla e comemora essa grande conquista do Curitiba e lembra a estrela amarela maior aqui em cima do escudo do Curitiba de 85. E também eu vou registrar aqui, tive a felicidade de fazer parte de um jogo comemorativo do Jairo, ainda vivo. Acho que a última homenagem que foi feita para o Jairo, eu tenho uma medalha aqui guardado do jogo no litoral lá que foi feito pelo estado do Paraná, em homenagem ao Jairo que estava no hospital já enfermo. E tem uma medalha ali, um orgulho também para o Pereira aí, carregar essa medalha de homenagem ao grande Jairo, dessa grande conquista. Isso é muito bacana. Mais uma coisa, Pereira, que eu vou falar para você. Pereira, mais uma coisa que eu vou falar para você. Opa! Eu falei para você que o Curitiba jogou 29 jogos no Campeonato Brasileiro, né? Ali no setor defensivo, cara, eu vou dizer algo para você. Eu participei de 26 partidas, o Dida participou de 26 partidas e o Rafael participou de 26 partidas. De 29 jogos, o Dida jogou 26, eu 26 e o Rafael 26. Daquele time que jogou a última partida. O Gomes jogou 16 jogos, o Heraldo jogou 19, o Almir jogou 20, o Marildo, isso é história, Pereira, isso aqui é história, cara, isso aqui é um momento histórico da vida do Curitiba. O Marildo jogou 25 e o grande Tobi, cara, o Tobi dos 29 jogos, cara, o Tobi jogou 28.
O Tobi ficou fora de um jogo aqui contra o Joinville, porque deu uma briga danada com o tal do Casagrande, esse comentarista da Rede Globo, né? E o Tobi ficou fora. Os dois foram expulsos, pô. E aí eu tenho uma história com o Casagrande, que nós fomos jogar contra o Corinthians lá, isso na segunda fase, né? E aqui nós tínhamos jogado direitinho, ganhamos do Corinthians aqui, pô. O Corinthians com Dunga no meio-campo, com Casagrande, com Birubiru, com Zenon, o Corinthians com De Leon, o Corinthians com Edson, o Corinthians com Vladimir, o Corinthians com João Paulo, o Corinthians com Serginho Chulapa. O time deles era um espetáculo. Nós ganhamos aqui de 1-0 e naquela época tinha motorrádio. Os caras me escolheram, me deram motorrádio aqui no jogo contra o Corinthians. No jogo lá, começou o jogo, sabe o que o Casão fez? Esse Casão aí que criticou o Davidson do Palmeiras, porque o Davidson deu uma cusparada no rosto de um cara lá. Que é errado. Isso é uma coisa horrível, nojenta. Só que o que ele fez? Ele chegou para mim e falou: André, você botou a gente para correr, deu pau, deu isso, deu aquilo, lá no Couto Pereira. Eu quero ver você fazer o que você fez no Couto Pereira, você fazer no Morumbi. Eu falei: olha, você não pode pipocar. Não. Não pode pipocar. Eu falei: ó, eu fiz no Couto Pereira, faço na China, faço no Japão. Lá em campo, a gente é adrenérgico, né? Ele deu uma cusparada no meu rosto. Uma cusparada que você fica possuído naquela hora. Só que depois que ele deu a cusparada, ele foi do outro lado. Os caras meteram uma bola pro tal do João Paulo, viu, Pereira? Eu saí na cobertura, cara, mas eu saí latejando. Porque quando você é novo, a musculatura fica latejando. Vai... Eu dei uma chegada daquela linda no João Paulo, ele virou uma pirueta assim e caiu nas placas, né? Quando ele caiu nas placas, eu já caí em cima, né? Então, aqui não tem pra ninguém e tal. Aí ele olhou pro Casão, né? E falou assim: tá vendo? O que você foi fazer com o homem? Isso daí, Pereira, é só para você entender. Eu tô contando a dificuldade que é jogar contra os gigantes do futebol do Brasil, cara. É muito difícil. Se é difícil, tem que ser valorizado. A gente tem que contar para essa geração aí entender que aquele grupo foi um grupo que conquistou as coisas, mas foi com muito trabalho, cara. Foi com muito suor, foi com muita disposição. Então, tem que reverenciar os caras, bater palma sim. Porque uma conquista daquela é muito difícil. É tão difícil porque nos moldes de 71, o Atlético Paranaense foi conquistar um título em 2001, depois de 32 anos. O Cruzeiro esperou o Alex nascer para ser campeão em 2003. O Santos, o grande Santos, foi campeão em 2002. Teve toda uma história linda. Eu estou falando nos moldes do Campeonato Brasileiro a partir de 71, para você ver a dificuldade que é. E hoje você vê o seguinte, Pereira, 7 estados no Brasil tiveram essa conquista de Campeonato Brasileiro, pô. Quais são os 7 estados? Aqueles 4 que eu falo para você, que comandava o futebol brasileiro, o eixo Rio-São Paulo, aí você pega lá Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Rio e Minas. Já deu 4, né? Então, deu 4, não deu? Você pega o Paraná, o Bahia e pega o Pernambuco, 7 estados. De 7 estados, 9 cidades fizeram uma festa linda, recebendo seus jogadores para desfilar em Corpo de Bombeiro. Só 9 cidades. Esses atletas estão incluídos nas 9 cidades, onde caminhão de Corpo de Bombeiro, governador, prefeito, eles estiveram ali, Pereira. É uma coisa grande, meu querido. O que você acha, Pereira? Você falando de Corpo Bombeiro, aquela imagem chegando no aeroporto ali, vendo o governador do estado, Roberto Richa, né? Vendo ali também a imagem do grande Rafael, junto com o Jairo, erguendo a taça em cima do caminhão. É umas imagens que a gente grava, o Fusquinha, umas imagens assim que é emocionante. O tempo que teve de chegar ali, a gente não estava presente, mas a história a gente tem bastante. Do aeroporto até o Couto Pereira, vocês demorar 4 horas para chegar, 5 horas ali para chegar no Couto Pereira, desfilando em Corpo de Bombeiro, aquilo não tem preço, né? Pereira, eu vou falar um negócio para você. A gente agora, nós temos aqui um grupo nosso, né? É o Master 70, 80 e 90.
Tá os grandes nomes do futebol brasileiro ali. Não tem jeito. Os caras que fizeram história. E temos a Confraria também, que tem grande nome do futebol brasileiro. E ali no Couto Pereira, cara, a gente tem um camarote ali, ou 2 camarotes que fica pra gente. Um rapaz, um dia, eu estava lá sentado, ele é de Toledo. Ele chegou, e aí o cara falou, o André tá aqui, né? Eu levantei, porque quando um torcedor desse chega para me cumprimentar, eu já levanto logo. Eu gosto de que o cara já sabe da minha história, eu quero entrar dentro da história dele, e de preferência, para ele chegar amanhã num churrasco, ou com os amigos, né? Muitos vão falar assim, nós lemos a história do Curitiba, ouvimos a história pelo Galvão Bueno, pelo saudoso Luciano, pelo Placar, pela revista tal, pela revista Veja. Mas eu quero que eles amanhã contem no churrasco e falem assim, não, o André, que foi um dos personagens, ou o Vavá, que foi um dos personagens, eles me contaram essa história no dia tal, assim, assim. E esse torcedor disse o seguinte, ele saiu do estádio lá do Afonso Pena, e ele veio às 4 horas, cara, do Afonso Pena até o Couto Pereira, ele veio correndo atrás do caminhão de corpo de bombeiro. Quando eu levantei para falar com ele, ele se emocionou. Falei, então é o seguinte, cara, eu estou levantando, faço questão de ficar em pé, para quando você chegar na tua cidade, você contar essa história, e na hora do churrasco você fala, calma aí, toda essa história que vocês estão contando porque vocês ouviram, ou porque vocês leram, o André contou isso para mim. É justamente porque, para a pessoa entrar na minha história, e eu entrar na história dele, e saber que aquela minha história pode fazer uma diferença na vida de alguém, eu já fico contente. Um sorriso que eu tive de alguém, para mim já é o suficiente, já estou feliz. O que você acha, Pereira? André, eu vou falar para você, ó, são 22 horas e 10 minutos. Eu vou te chamar de novo para fazer mais resenha, mais conversar mais. Agora eu estou aprendendo aqui também, e isso é tudo experiência. Mas eu já quero registrar que, cara, a hora que entrou você ali, eu já travei aqui. Travei, você viu que já conversei várias vezes com o André, já acompanho o André há bastante tempo. Mas a hora que você entrou na minha tela aqui, eu travei. Travei, não foi fácil, numa data tão especial. O André chegou o Eliseuzinho ali, então eu já me emocionei mais ainda. É complicado. Fico muito feliz aí da tua presença hoje aqui na nossa resenha. E vou fazer mais, quero contar com você de novo aqui na minha resenha. E contar com mais campeão brasileiro, mais campeão paranaense. Nem quem não foi campeão, mas tem uma grande história no Curitiba, no Atlético, no Paraná. Quero fazer um quadro, um dia, só dessa resenha aqui, que eu acho que é uma resenha diferente. Eu não precisa nem, se o pessoal não quiser assistir, não precisa assistir. Mas eu quero ter a minha resenha registrada assim, com o André, com o Eliseu, com todo sincero, não precisa audiência. Eu preciso ter a história de vocês, que isso é muita emoção para mim. Eu estou travado aqui, André. Você não tem noção da minha emoção que eu estou agora, André. Verdade. Viu, Pereira, é o seguinte, cara. O Eliseu falou de humildade, né? Humildade não é querer ser menor do que ninguém, não. Humildade é não querer ser maior do que ninguém. E humildade é quando a gente reconhece que nós somos dependentes um do outro. Sabe por quê, Pereira, que eu digo isso? Eu acordei para tomar um café hoje de manhã e eu agradeci a Deus o pão que estava na minha mesa. Mas o padeiro, cara, ele acordou mais cedo. Então eu sou dependente do padeiro. Sou dependente do cara que fez o transporte. Sou dependente do cara que plantou. Mas eu sou dependente de Deus, porque se não tem a terra, nós não come, pô. Nós não come. Então tudo vem da terra. Então eu aprendi o seguinte, eu primeiro agradeço a Deus, agradeço minha família, meus amigos e a vida. Pô, você tomou água hoje? A Sanepar, você pagou a Sanepar. Então, você pagou a Sanepar, tem uma taxa lá, vem a água tratada na tua torneira. Mas se o homem fecha a torneira lá em cima, não chove, meu filho. E aí você não toma água, você não fica bonitão assim, na tela o Andrezão falando. Então, o que eu aprendi? Que nós somos o quê? Dependente e limitado. E nós temos que ter paciência com a limitação do outro. E outra coisa, viu, Pereira? A gente tem que estar aberto para ser exortado, para ser demonstrado, para aprender sempre. E outra coisa que eu aprendi, cara, nós temos que aprender a colocar as pessoas em evidência. Isso é fundamental. Vou falar um negócio bem sério para você. Eu aprendi o seguinte, cara. Você sabe qual que é o melhor momento para mim?
é o agora. Eu estou aqui com você. Não é que se eu tivesse com o A, com o B, não, não. O melhor momento meu é estar com o Pereira nesse momento. É desse jeito. E você sabe qual que é a pessoa mais importante do momento? Aquela que está do meu lado, pô. E o mais importante é você. E você sabe qual a minha missão com essa pessoa, com você ou com qualquer outro? É deixar esse cara um pouco mais feliz, mais alegre e mais satisfeito. É isso que é o básico. Se fizer isso, cara, vai dar certo. Você não acha, Pereira? Verdade, é isso mesmo. O importante é o momento, é agora sim, essa resenha nossa aí, comemorando. Quero dar mais uma vez os parabéns ao André e a todos, não só os 25, porque tinha roupeiro, tinha esqueci o nome do grande amigo lá que trouxe um presente, acho que foi pra você, trouxe um presente lá no jogo, o relógio no Tostão, como que é o nome dele? Manda um abraço pra ele, esqueci agora. Qual que é? Que trouxe um presente lá no jogo do Tostão. Eu esqueci o nome dele agora aqui. Não. Aí é o seguinte. Aí eu vou ter que fazer uma reverência. Então, aí, ó. Não pode... É todas essas coisas, a gente vai lembrando. Esse relógio que eu ganhei foi do meu amigo Bugrão. Bugrão. Isso. Você sabe que eu morei no Couto Pereira de 79 até 1984. Eu morei 5 anos. O Couto Pereira foi a minha residência ali na Rua Mauá. E um dos grandes amigos que a vida me deu, que Deus fez as nossas histórias se cruzarem, foi com o meu mestre Bugrão. E o Bugrão é o seguinte, ele mora no meu coração, ele sabe disso. E ele não paga aluguel. Então. E eu aprendi com meu pai uma coisa, viu, meu querido Pereira? Opa. É o seguinte, que quem tem amigos é rico. Quem tem amigos é rico. Obrigado, Deus, por um Bugrão fazer parte da minha fortuna. Você também, viu, Pereira? Opa. É mais ou menos por aí. Então, um abraço pro Bugrão. Ele sabe que ele é o nosso fé, ele está sempre lá no Master com a gente. Um abraço pro Nilo Neves. Enfim, um abraço para todo mundo. É ruim ficar citando o nome das muita pessoas. Gente. É que começa a lembrar. Gente espetacular, cara. A gente começa a lembrar uma coisa ou outra. Né? A gente lembra isso, aí veio o Bugrão na minha cabeça agora. Eu tinha que falar do Bugrão, eu não lembrava o nome dele. Então tipo assim, conheci ele pouco, acho que vi umas 3, 4 vezes, mas do jeito que ele te entregou o presente e tudo, e dá pra ver que ele é uma pessoa muito especial, uma pessoa diferente, então eu tinha que falar dele aqui. Então, Pereira, só para dizer o seguinte, ninguém ganha nada sozinho, ninguém perde nada sozinho. A vitória, você conquista ela no treinamento, né? A disciplina é muito importante, né? A disciplina é o que te leva a um esforço que às vezes você não tem, mas a disciplina te leva a um esforço. Os mais esforçados, os craques, precisam dos mais esforçados. E assim segue a vida. Com muito o quê? Com muita humildade. E eu falo para você do foco. Você tem que ter o foco, cara. O foco é quando você diz não a tudo aquilo que vai atrapalhar você de ter um bom rendimento dentro de campo. O que está atrapalhando você, meu querido? Você tem consciência. O que está atrapalhando você? Você não está dormindo bem? Você não está alimentando bem? Você não está tendo pensamentos bons? Tá, o que você faz? O foco é esse. Tudo aquilo que atrapalha você de render e fazer história, diga não. É mais ou menos por aí, cara. E ter criatividade, né? Criatividade para mim, sabe o que é, cara? É quando você não tem medo de errar. E outra coisa, quando a gente errar, mesmo tentando fazer tudo certo, não é ficar errando toda hora também, não. Porque a gente é colocado em campo para acertar. Ninguém é colocado em campo para ficar errando, não. Mas se você errar um dia, ria do teu erro, antes que os outros riam de você. Dá risada, pô. Esse dia eu falei uma palavra aqui e errei. Aí eu ri antes. Aí virou aquela coisa linda. Não podemos esquecer que produtividade, cara, ela tem a ver com os caras falam assim, poxa vida, mas o tempo tá voando, eu não consigo fazer nada. Você tem que ser o piloto do teu tempo, cara. Por que não dá para fazer um abdominal? Eu era assim, Pereira. Pereira, é o seguinte, quando eu estava no Couto Pereira, dormindo, eu pulava da cama, cara, à noite, fazia 100 abdominais pro meu pai.
Daqui a pouco pulava de novo, fazia mais 100 para minha mãe. Sabe por quê? Porque se eu entrar em campo, jogar para 60 mil, 100 mil pessoas, vai ter um adversário do outro lado lá, se eu vacilar, ele passa por cima de mim e quem faz história é ele e não eu. Não é verdade, Pereira? É verdade, bem assim mesmo. André, muito bom conversar com você. Obrigado mesmo de coração. E logo eu vou chamar você de novo aí para a próxima resenha. Se quiser mandar um recadinho para a galera aí, aproveita aí para a gente dar. Já são 22 horas e 20 minutos aqui na Web Rádio Resenha com Pereira. Vamos fechar. Opa, com você. Web Rádio com Pereira. Não é brincadeira, não. Então, um abraço para todos. Uma satisfação muito grande. Hoje é um dia especial na história do Curitiba. E que bom que você... O que é o quê? O que é um enredo? O enredo é uma história, Pereira. Você é o narrador de uma história. E você estava com os personagens da história. E essa história aconteceu em um tempo e num lugar. Só para fechar, um abraço para todos. Uma boa noite. Deus abençoe a todos, tá bom? Obrigado, André. Boa noite. Fique com Deus aí. Depois falamos. Um abraço. Tá bom. Valeu, galera. Obrigado a todos que fizeram parte dessa resenha. Hoje conversei com Eliseu Rolim de Moura Neto e também com o grande lateral André Razzoni, aí, dois campeões brasileiros pelo Curitiba de 1985. Desculpa aí, travei, não tinha, me emocionei como um coxa branca doente aí, mas fico muito feliz de poder fazer essa resenha com vocês. Obrigado a todos que vieram parte dessa resenha. Um abraço, uma boa noite, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Eu sou quem tô com você nessa, Índio. Autorizado pelo árbitro, pode acontecer, correu, bateu direto pro gol. Estremece este gigante de cimento armado, braços erguidos ao céu. Este gol é o começo da caminhada para o título. Todo o Paraná torcendo, o lado correu, bateu pra fora. Eu sequei o lado, sequei junto com a galera do verde. A nega tá no gramado, pediu pra entrar, correu, bateu pro gol. Brasil! Paraná é campeão do Brasil! O Paraná é campeão do Brasil! Curitiba é campeão do Brasil! Curitiba é campeão do Brasil! Nós somos campeões do Brasil! Alto Olímpica do Maracanã, o templo dos deuses do futebol do Brasil. Este gigante de cimento armado agora saúda o novo dono do futebol brasileiro. Ali com as cores verde e branco, com a taça erguida para quem quiser ver. Esta vitória que vai ficar na própria lenda do futebol do Paraná, da nossa gente, do nosso povo, das nossas torcidas, da nossa história, das nossas conquistas. Não vou cortar o meu cabelo só pra dar o que falar. Eu não sou gato de Flamengo, sou bicho do Paraná. Eu não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná. Curitiba do meu Paraná, campeão do Brasil.